Poemas de Meishu Sama. Deus atribuiu ao ser humano, senhor de todas as criaturas, a missão de construir o paraíso na Terra. Estou empenhado, com todas as minhas forças, na concretização do paraíso na Terra. Sinto-me imensamente feliz, pois estou no caminho do paraíso. Meu passado, que parecia um inferno, desvaneceu-se como um sonho. Boa tarde a todos. Inicia-se a oração pela construção do paraíso no lar do mês de junho de 2026 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Jorei Center Assunção. Entrada dos oficiantes. Oração de comunicação. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assentados neste altar, em profunda reverência, elevamos a vós esta oração. Hoje, messiânicos e simpatizantes, guiados pelo mais profundo sentimento de servir, vêm manifestar sua sincera gratidão por todas as bênçãos e proteção recebidas. Consciente da missão do ser humano de estabelecer o paraíso terrestre, mundo de perfeita verdade, bem e belo, pleno de saúde, prosperidade e paz, Meishu Sama legou o sagrado Jorei, os escritos divinos e as demais práticas messiânicas. Reconhecendo que a base para a concretização do paraíso na Terra é a salvação do indivíduo e da família, reafirmamos nosso compromisso de participar ativamente na construção de lares paradisíacos. Permite, ó Deus, que possamos servir cada vez mais centrados na diretriz. Ajudar as pessoas a dedicar na construção do paraíso terrestre, por meio das práticas messiânicas, é o caminho da nossa salvação. Que, envoltos pela vossa luz, possamos receber força, sabedoria e proteção para concretizarmos vossa vontade. Assim seja. Oração Zengen Sandi e oração messiânica. Uya uya shiku omon miru ni seison kanzeon bosatsu konodo ni amorase tamai komyo nyorai to genji oshin miroku to kashi guse no mikami to narase tamai te Daisen Sanzen Sekai no Sandoku Omeshi
五辱を清め、百千万億一切中上の大念願、法明上楽英語の十方世界をならしめて、ご不自の狂いなく、吹く風枝もならすなき、六たも無量無辺の大慈悲に、天まら説も末ろいて、諸悪邪法改まり、やしゃりう人も下脱なし、諸善無心ことごとく、その志をとぐるなり、三千草木ことごとく、三上のいとこになびかいて、近中中行の末までも、皆そのところを得ざるなし、まさにこれしびじそう世界にて、下流便川空に舞い、14天にたなびけば、万家福井口に訓じ、神殿行心そそり立ち、癖の宮方かすみつつ、黄金のいらかさんさんと、日に照りえず光景は、下にも天国楽土なり、五穀実りて蔵に満ち、砂鳥豊かに雨がした、生きとしけるもろもろのえらぎにぎわう声声は、つつうらうらに満ち渡り、国と国との境なく、人草たちの憎しみや、いさかいごとも夢と消え、移転視界をしなべて、弥勒の御手に帰つされ、人事の身胸に抱かれん、我らが日々の世行にも、領地をたまい神格を、伊勢しめえは富栄え、弱いは長く無役に、全徳を重ねさせ、福寿会無料の大功徳、垂れさせたまえましませと、年々重心下座とんす、てふくらいはいねぎまおす。弥勒を三上、守りたまえ、先はえたまえ、弥勒を三上、守りたまえ、先はえたまえ。教えみよや主の神、守りたまえ、先はえたまえ。教えみよや主の神、守りたまえ、先はえたまえ。かんながらたまちはえませ、
Kamnagara Tamachi Haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida. Pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano, agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Por gentileza, queiram sentar-se. Ensinamento de Meixo Sama. Força absoluta. Seria desnecessário dizer que a fonte da ação de tudo que existe no universo é a força de Deus. A criação e a transformação de todas as coisas são a manifestação da força, e a ela se deve movimento ou a inércia de tudo. A começar pelo ser humano, todos os animais e até mesmo os micróbios nascem e morrem graças à força. Em suma, ela é absoluta, infinita e soberana. Vou parar aqui, pois o assunto é inesgotável. Resumindo, o universo em si é a própria força. O objetivo das principais religiões era, sem dúvida, a concretização de um mundo ideal. Todavia, como todos podem ver, o mundo se apresenta caótico, cheio de conflitos e problemas sem fim, havendo uma grande distância entre o sonho e a realidade. Assim, temos que admitir que aquele objetivo está demasiadamente longe de ser alcançado. É inegável que a causa dessa situação seja a falta de força, que, por sua vez, se deve à ausência do cruzamento do vertical e do horizontal. Isso também era uma questão de tempo e do ponto de vista do plano divino. Não havia alternativa. Explicando minha missão, creio que entenderão melhor o que acabei de expor. A atividade que agora estou realizando concretiza-se no Jorei. Os fiéis sabem muito bem que basta colocar no peito o Hikari, que contém um papel com uma caligrafia feita por mim, para ser-lhes concedida uma força capaz de curar até mesmo os doentes desenganados. Já outorguei centenas de milhares de Hikari
E mesmo que esse número aumente infinitamente, não haverá nenhuma alteração com respeito à sua força. Essa força não se limita à cura de doenças. Ela também se manifesta através de incontáveis milagres do dia a dia. A reforma do espírito, a elevação do caráter, a salvação de perigos eminentes, entre outros. Por meio deles, é espantoso ver o aumento do número de pessoas que passam a viver uma vida cheia de alegria. A força desses milagres se origina justamente do Hikari. Não tenho a pretensão de vangloriar-me de tais milagres. Contudo, uma vez que se trata da pura verdade, creio que não há problemas em divulgá-los. É evidente que, até agora, a história não registrou o aparecimento de uma pessoa que se utilizasse dessa força tão incomensurável quanto esta. Os inúmeros milagres a que nos referimos são registrados como experiências de fé. Logo, não há do que duvidar. Atualmente, a força está se manifestando principalmente na parte espiritual. Porém, no devido tempo, ela passará a atuar na parte material. Nesta ocasião, evidentemente, será alcançado o objetivo de Deus, nascendo a verdadeira cultura, resultante do cruzamento da cultura espiritual do Oriente com a cultura material do Ocidente. E esta é a vontade divina. Será, portanto, efetuada a maior obra de salvação da humanidade desde a criação do mundo. Por Meishu Sama, em 16 de janeiro de 1952. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Retirada dos oficiantes. Palavras do responsável Fábio Dantas da Silva. Boa tarde. Vocês estão bem? Com frio ou sem frio? Hoje, né, o tempo está judiando da gente, né? Mas que bom que vocês estão aqui, que vieram buscar, né, Meishu Sama. Né, a gente tem que buscar Meishu Sama, né? Buscar força. Né, e por falar em força, vocês pensaram qual é atenção em qual ensinamento que é o de hoje? Força absoluta, né? E esse ensinamento eu gosto bastante, porque Meishu Sama ele fala muito ali da força do Zorei. Vocês acreditam no Zorei? Que bom. Não caiu a convicção no Zorei não, né?
que as purificações estão intensa, né? Mas a gente tem Zorei, precisa acreditar no Zorei, acreditar em Meixo Sama, na fé dele e como ele coloca no ensinamento, né? Não importa a quantidade de Ohikares que ele outorga para as pessoas, a força do Zorei nunca vai perder a eficácia. Então não esqueçam disso. Tenham cada vez mais convicção. Quanto mais Zorei, melhor. Não é? Vocês vão assistir o jogo aonde hoje? Na igreja? Então, não vou me alongar muito, porque eu também não quero judiar, principalmente por conta do frio. Mas vamos fazer um culto bem leve hoje, né? Uma cerimônia bem leve, porque a gente está falando de oração da construção pelo paraíso. E aí, como será que era o lar de Meixo Sama, né? Quem já leu Reminiscências aqui? Quem memorizou bem o Reminiscências aqui? Aí é difícil, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse paraíso no lar, como era o paraíso de Meixo Sama, né? Não tem como a gente colocar em ensinamento todo esse sentimento. Então, eu vou ler aqui algumas coisas, né? Algumas reminiscências sobre Meixo Sama, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso aí também. Tá? Vamos lá. Relato 246. Em casa, Meixo Sama falava como um marido comum, por um servidor próximo. Certa vez havia florescido uma grande camélia atrás do Rekyunso. E Nidai Sama pediu a Meixo Sama: por favor, corte-a para mim. Então, para convencê-la a desistir da ideia, Meixo Sama explicou-lhe carinhosamente, essa palavra: se fizermos isso, o pé de camélia ficará feio. Fiquei a olhar com admiração. Realmente, eles formam um casal feliz. Isso foi o servidor, né, próximo que observou, falando, realmente, eles formam um casal feliz. Meixo Sama sempre se referia à maneira como devemos empregar as palavras. Devemos falar de maneira adequada à pessoa com quem falamos. Ao falarmos com homens, mulheres, autoridades políticas e pessoas comuns, devemos fazê-lo de forma apropriada a cada um. Então aqui, olha só, uma pessoa próxima prestou atenção nas palavras dóceis de Meixo Sama para com a esposa. Aqui entra o quê? O Kototama, né? O espírito da palavra. Já pensou se Meixo Sama falasse de uma outra forma? Não corta ali não, vai ficar feio. Né? Ele falou, não, se fizermos isso, o pé de camélia ficará feio. Né? Então a forma com que a gente dirige a palavra, né? A tonalidade da nossa voz, né? Ela pode construir tanto o inferno quanto o paraíso no lar. Né? Então, quando a gente está namorando, né? A gente idealiza uma viagem junto com a parceira, né? Fala com toda aquela docilidade, né? Depois, com o passar do tempo, a gente começa a ficar ogro, fica áspero, né? E aí isso abre caminho para quê? Conflitos. Interessante, né? Agora eu vou ler uma outra reminiscência aqui. Alguém quer comentar alguma coisa ou não? Então vamos lá, relato 238. Meixo Sama não ocultou as dívidas nem mesmo ao se casar, por um familiar. Quem aqui... A maioria aqui já casou, né? Ou namorou. Está esperando. Hoje a Dineia não está aqui para captar currículo. Mas assim, vou ler e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Meixo Sama não ocultou as dívidas nem mesmo ao se casar, por um familiar. Soube que quando Yoshi Nidai Sama estava para se casar com Meixo Sama, este pedira que lhe disserem: apesar de ter confirmado o casamento, contraí umas dívidas por causa de certa pessoa. Portanto, vamos adiar este assunto por enquanto. Isso, né? Falando de Meixo Sama endividado, né? Entretanto, Yoshi
Nidai-sama, né, esposa de Mei-sama, disse: já que o casamento foi confirmado, mesmo que fisicamente ainda esteja na casa de meus parentes, já faço parte da família. E assim, felizmente, o matrimônio foi realizado. Normalmente, as pessoas escondem o fato de terem dívidas consideráveis e se casam. Meishu-sama, contudo, expôs a situação com toda a franqueza. Senti com isso que ele era uma pessoa realmente honesta e boa. Isso familiar de Meishu-sama, tá? De Nidai-sama, na verdade, falando. E Yoshi aceitou casar-se com Meishu-sama e, na ocasião, disse: uma vez casada, faço parte desta família. Portanto, mesmo que tenha que morar em um cortiço em razão das dívidas, não me importa. Quanto ao dinheiro, podemos consegui-lo com nosso esforço. Meishu-sama era uma pessoa carinhosa com a esposa Yoshi, e até para suas caminhadas diárias levava-a em companhia. Com todo o carinho que recebeu, ela foi realmente feliz. Essa reminiscência eu acho ela muito importante, principalmente nos dias de hoje, porque as pessoas elas se casam ou se relacionam ao bel prazer, né? Então é tudo lindo naquele momento da conquista, né? Mas a missão do casal ela vai se manifestar principalmente nos momentos de dificuldade, né? É aquele ditado que eu falei no último culto, né? Na alegria e na tristeza, na doença e na pobreza, né? Então, o casal ele começa a criar força quando eles estão juntos ali enfrentando a dificuldade, né? Porque seria muito fácil, assim, que é o que está acontecendo hoje, infelizmente. Ah, vou casar, se não der certo eu separo, né? Tá errado esse pensamento, né? O casal tem que estar, sabe, enquanto um está mais forte que o outro, né? Esse que está mais forte tem que estar ajudando o cônjuge que está com a dificuldade. E é isso que fazem os casamentos longínquos, né? Eu conheço uma pessoa que é recém-casada, né? E não tem esses problemas aí, que é a Midori, né? Mas a Midori, ela tem um casamento, né? A gente presta atenção em muitos detalhes, né? Igual estava o marido, né? E a Midori aqui, um cuidando do outro, da roupa, né? Vocês passaram muita dificuldade, Midori, ou não? Tá vendo só? Hoje, na pior dificuldade, assim, de ter que morar com os pais, já separam. Então, assim, para quem quer casar, né, Marcela, né, eu também. Quem quer casar aqui? Vamos lá, levanta a mão solteiros aí que quer casar. Então, pra gente que quer casar, quem conheceu o Koji Sakamoto? Ninguém? Koji Sakamoto? Koji Sakamoto é um reverendo muito importante da igreja, que, se eu salvo engano, ele que entronizou as imagens do Assunção, junto com o reverendo Amorim e com a Missa Francisca, né? Então ele escreveu um livro chamado Encontrando um Caminho, onde ele orienta casais sobre isso, né? Então, associado a essa reminiscência de Meishu-sama, o reverendo Koji Sakamoto também orienta o seguinte: primeiro, o nosso sentimento para encontrar uma pessoa. Você tem que tomar cuidado para não macular o seu espírito, né? E se preparar para receber uma pessoa. Não fica por alguém por carência. Procura, assim, sabe, ficar bem para você ter o merecimento de receber uma pessoa que você possa fazer feliz, né? Depois que casa, né, você com esse sentimento, essa preparação espiritual, você vai estar apto a superar dificuldades e esse casamento não acaba, né? Isso aqui é ensinamento, tá? Não estou falando de palavra minha, não. Está em orientação do reverendo Koji Sakamoto. Eu tenho esse livro, Encontrando o Caminho, eu posso emprestar. E também aqui pegando por essa reminiscência. Tá bom? Então, não procurar alguém por carência, né? Sei que às vezes faz falta alguém, né? Mas, sabe,
Seja puro com o seu sentimento. Não queira ferir o sentimento de outra pessoa. Não queira fazer outra pessoa chorar, né? Isso é muito feio. Eu já falei isso uma vez também, né? Uma próxima reminiscência aqui, né? Relato 240. Quem não valoriza a esposa não prospera, né? Por um servidor próximo. Em uma mesa redonda, Nidai Sama disse: ao sair, passear, né? Meixo Sama sempre me levava com ele. E isso ocorria até quando caminhavam pelo jardim. Meixo Sama perguntava com frequência a opinião de Nidai Sama sobre os mais diversos assuntos. Por exemplo, o projeto do Museu de Arte de Hakone e o templo messiânico, a compra de objetos de arte, a construção de jardins e até as vivificações florais. Várias vezes presenteei Meixo Sama agindo conforme a opinião da esposa. Certa vez, Meixo Sama disse: quem não valoriza a esposa não prospera. E ele próprio praticava isso. Então vem tudo de novo daquilo que eu comentei, né? Da época do namoro, aí você casa, né? E aquele encanto a gente tem que sempre ter desde a época do namoro, né? O namorado, né, se preocupa com a opinião da namorada e vice-versa, né? Quando casa é a mesma coisa. Eu admiro muito o Nidai Sama, né? Lógico, os dois, Meixo Sama e Nidai Sama. Meixo Sama porque naquela época ele não era machista, né? E era uma época, o Japão ainda é muito machista, né? Mas naquela época era muito pior, né? Então o Meixo Sama ele sempre andava com o Nidai Sama, né? Faziam passeios, opiniões da igreja. Meixo Sama ele formou Nidai Sama para ser a segunda líder espiritual. Então não tinha esse machismo, né? Olha o respeito que tinha por ela, né? Mesmo em tudo na vida, né? Não só em namoro não, tá? Em opiniões para decisões gerais, né? A gente olha hoje em dia o empoderamento da mulher, né? Aqui no Zorei Center, quando eu preciso tomar uma decisão, ontem a gente está fazendo a reunião sobre a festa, né, Julina? Então, ouvi muito a Carol, ouvi muito a Marcela. Não tem mais essa diferença, vamos falar assim. Não tem que ter mais machismo, né? E principalmente em um casal, o homem e a mulher são o chefe ali do lar, né? O homem carrega esse peso espiritual, mas a mulher ela tem essa importância muito grande no olhar atento aos detalhes, o que é bonito, o que é feio, o que fazer. E está em parceria. O ministro Yoshio, vocês lembram dele? Ele falava assim: Fabinho, o jeito dele falar, né? Quem conhece vai lembrar. Fabinho, marido e mulher tem que dedicar junto. Não pode marido e mulher tá um mais elevado e outro mais baixo. Senão tem o quê? Conflito. Tem que andar junto. Sempre ter esse amor, esse respeito. Tá bom? Interessante isso. E aí um último relato, para a gente deixar leve, né? O nosso culto. Relato 255. Meixo Sama acompanhava o ritmo do Danúbio Azul, batendo com o hashi. Eu ia até trazer o hashi para bater aqui, eu esqueci. Alguém conhece o Danúbio Azul, aquela valsa? Acho que é a valsa mais famosa que tem, né? Também por um servidor próximo. Durante as refeições, quando tocava alguma música que Meixo Sama gostava no rádio, como o Danúbio Azul, de Johann Strauss, ele acompanhava seu ritmo batendo o hashi. Esses momentos eram tão encantadores a ponto de ser difícil descrevê-los. Mesmo que entrássemos no recinto com fisionomia séria, ao vermos seu lado bem-humorado, sentíamos vontade de rir. Na época em que Meixo Sama hospedavam pessoas em sua casa, e suas filhas ainda eram solteiras. Quando a família ouvia a ópera Carmen no rádio, todos acompanhavam o ritmo. A atmosfera durante as refeições eram realmente muito alegres.
Então, com essas reminiscências, eu quis mostrar para vocês assim. Ele tinha a rigorosidade dele, né, a ordem, para que tudo assim fosse respeitado, né, fosse feito com carinho, né, respeito a Deus. Mas ele tinha o lado humano, o lado pai, o lado marido, o lado companheiro, o lado leveza. Às vezes a gente vê uma pessoa muito séria, e aí quando ela começa assim a fazer alguma coisa leve, engraçada, a gente tem vontade de rir, porque traz uma paz. É engraçado a gente ouvir isso daí, né? Ver esse tipo de comportamento. E a fé tem que ser assim, dentro da igreja, na nossa casa, respeitando nossos parentes, nossos filhos, nossos cônjuges, trazer essa leveza. Tá bom? Certo? Gostaram? Pois bem. Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Trazer essa mensagem com leveza, né? Levem isso para os seus lares, né? Leiam essa parte do capítulo de Mês de Chama no Lar, para tirar peso, prestar atenção em quem está ali à sua volta no lar. Tá bom? Então é isso. Desejo a todos aí um bom final de mês e logo o julho chega. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um bom descanso, um bom jogo. É isso por hoje. Obrigado. Encerramos assim a oração pela construção do paraíso no lar do mês de junho de 2026 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Johnny Center Assunção. A todos, nossos sinceros agradecimentos.